Uma alegria estar com vocês aqui na casa de irmão Erasto. Essa casa que nos acolheu com tanto amor e tanto carinho. E que nos permite trabalhar na seara do Cristo. E é Ele que eu rogo que envolva o coração de cada um de nós, para que possamos fazer essa subida juntos. Os colaboradores de Jesus, que fazem parte da falange do Espírito de Verdade, ao ditarem a obra central da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, selecionaram versículos dos Evangelhos que nos traduzem a verdadeira moral do Cristo, a moral cristã. E no capítulo 15 desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o tema da nossa palestra de hoje. Fora da caridade não há salvação. E aí foram selecionados aqueles versículos que traduzem o verdadeiro sentimento do Mestre acerca da caridade. No capítulo 25 de Mateus, especificamente nos versículos 31 a 46, ele traz o julgamento final. E Kardec intitula, no item 1 desse capítulo, o que é preciso ao espírito para ser salvo. E nos traz o seguinte: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, cercado por todos os anjos, sentará no trono de sua glória. E reunidas em sua frente todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá então àqueles que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí o reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive sem teto e me abrigaste. Estive nu e me vestisse. Estive doente, foste me ver. Estive preso e foste me visitar. Então, os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Com sede e vos demos de beber? Sem teto e vos abrigamos? Nu e te vestimos? Doente ou na prisão e fomos te visitar? E o rei então lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizeste isso a um dos mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. E em seguida, falará àqueles que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive sem teto e não me abrigaste. Estive nu e não me vestiste. Estive doente na prisão e não foste me visitar. Então eles também replicarão ao Senhor: quando foi que vos vimos com fome e não vos demos de comer? Com sede e não vos demos de beber? Sem teto e não vos abrigamos? Nu e não te vestimos? Doente ou na prisão e não fomos te visitar? E o rei então dirá: todas as vezes que faltasse com assistência a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizesse. Então, estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Então, levantando-se um doutor da lei,
para o tentar, fez essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? E Jesus olha para ele e diz: o que está escrito na lei? Como a lês? E ele então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz: disseste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, pergunta a Jesus: Mestre, quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, traz essa pérola do Evangelho. Parábola do bom samaritano. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Essa parábola tem muitos ensinos. Nós poderíamos ficar aqui fazendo um seminário sobre ela. Só aqui, nesse texto, já diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica 820 metros acima do nível do mar. Jericó, 240 abaixo. Jerusalém é considerada cidade espiritual. Jericó é a cidade do comércio, portuária, da luxúria. Por isso descia. O sujeito desce 40 metros por quilômetro nessa descida. Mas vamos lá. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram-lhe de feridas e deixaram semi-morto na beira do estrado. Aconteceu que em seguida descia pelo mesmo caminho um sacerdote e, tendo visto, passou adiante. Também descia pelo mesmo caminho um levita, que também, ao se deparar com o homem, igualmente passou adiante. Mas um samaritano, que viajava pelaquele lugar, passando por onde estava aquele homem estendido, foi tomado de compaixão. Passou azeite e vinho nas suas feridas e as limpou. Em seguida, colocou-o no seu cavalo e levou até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários para o hospedeiro e disse o seguinte: cuida muito bem deste homem, e tudo que tu gastares a mais, eu te pagarei ao retornar. E Jesus então olha para o doutor da lei e pergunta: qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: aquele que agiu com misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vá e faz o mesmo. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele coloca essas 2 virtudes como caminho para a felicidade eterna. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados puros de coração, bem-aventurados brandos e pacíficos, bem-aventurados misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros aquilo que tu gostaria que fizesse para contigo. Amai os teus inimigos. Perdoai as ofensas para que sejais perdoados. Fazer o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar o próximo. Caridade e humildade. Tal a senda da salvação. Orgulho e egoísmo, tal a da perdição. Nesse texto onde ele aborda o juízo final,
como em muitas outras passagens do Cristo, nós temos que separar aquilo que é figura, que é alegoria. Ele vai para o fogo eterno, preparado para o diabo. Isso tudo é porque, para aquelas pessoas para quem Jesus falava, que não conheciam nada da parte espiritual, ele tinha que usar imagens fortes, severas até mesmo para impressionar aquelas pessoas. E no julgamento divino? O que foi abordado? Qual a questão que foi colocada ali? Se perguntou para a pessoa se ela cumpriu as formalidades? Se olhou para as práticas exteriores? Se frequentou essa ou aquela religião? Não. Ele perguntou se foi praticada a caridade. E a severa. Passai à direita aqueles que agiram com amor para com seu próximo. Passai à esquerda aqueles que foram duros. Então ele coloca sempre para nós a questão da caridade e da humildade como sendo o caminho. Por isso, fora da caridade não há salvação. Mas também, esses colaboradores do Cristo selecionaram alguns versículos de um dos ensinos que eu acredito que todos nós aqui saibamos, que é o maior mandamento, que diz o seguinte: os fariseus, sabendo que ele havia tapado a boca aos saduceus, se reuniram e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o tentar. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Eis aqui o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, que é semelhante a este: amar o próximo como a ti mesmo. Esses princípios, caridade e humildade, estão escritos quando ele diz: amar ao Senhor de toda a tua alma, o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. E para que não houvesse dúvida a respeito do amor de Deus e do próximo, ele ajunta. E eis o segundo mandamento, dizendo que não pode se amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. E se não pode amar a Deus sem amar o próximo, e nem fazer caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se acham nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Jesus evoluiu o pensamento. Nós sabemos que foi necessário. Moisés, quando trouxe a primeira revelação, os 10 mandamentos, ele teve que sim usar de dureza naquele momento, porque era o que as pessoas compreendiam na época. Mas Jesus evoluiu o pensamento de Moisés. Quando veio nos dizer: eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Veio nos ensinar que o Pai não era um Deus vingativo, era um Pai de amor, que ama todos nós indistintamente. Quando ele diz, ainda, sabendo das nossas dificuldades: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou brando e humilde de coração. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que é o jugo? O que nós entendemos por jugo? É aquela peça, vai lá o asno, o boi, direciona para cá, direciona para lá. No tempo de Jesus, os rabinos no Sinédrio defendiam a sua interpretação da lei. Paulo, o apóstolo, enquanto Saulo era um doutor da lei,
ele defendia com veemência a sua interpretação da lei. E tinham rabinos que a sua interpretação eram 15 itens, outros 20, outros 40. E qual era a interpretação da lei de Jesus? Acabamos de dizer. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. Esse é o jugo de Jesus. E o fardo? O que seria o fardo? São os nossos compromissos. Que nós temos que nos despojar. O esforço que nós fizemos para domar as nossas imperfeições. Cabe a nós carregarmos cada vez mais leve esse fardo. O esforço que cada um faz para nos tornar pessoas melhores. Mas tem um grande ensino aqui para nós, que foi trazido, que isso é muito interessante nesse capítulo, que nós temos uma mensagem do Paulo, apóstolo, na primeira carta aos Coríntios. Paulo encarnado, que chama-se Necessidade da Caridade, segundo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, as línguas dos próprios anjos, se não tiver caridade, eu serei como o bronze que soa, ou o símbolo que retine. Ainda, quando eu tiver o dom da profecia, de penetrar todos os mistérios, de ter ciência de todas as coisas, ainda quando eu tiver toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada sou. Ainda quando eu distribuir os meus bens para alimentar os pobres, entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja, não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não se preocupa com os seus próprios interesses. Não se agasta e nem se azeda com coisa alguma. Não vê maldade. Não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo crê. Agora, dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, todas elas permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Interessante isso, né? Paulo sentiu de tal forma essa verdade que falou, ainda mesmo quando eu falasse a língua dos anjos, tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios, tivesse toda a fé possível, capaz até de transportar montanhas. Se não tiver caridade, eu nada sou. Na fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. E agora, nesse capítulo nós temos uma característica, que nós temos uma mensagem na instrução dos Espíritos, que é de Paulo, Espírito. E nós vamos compreender, quando a gente entende que nós evoluímos. Mas naquela linguagem que Paulo nos falou na primeira carta dos Espíritos, permanece nessa mensagem, que ele mandou 1800 anos depois, na instrução dos Espíritos, que diz o seguinte: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos do homem na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão.
Ela brilha no céu como auréola santa, na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como esta máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra. Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Então, quando nós dizemos que Jesus evoluiu o pensamento de Moisés, e como Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre, tudo o que aconteceu, toda a codificação bíblica, o Antigo como o Novo Testamento, foi obra da espiritualidade superior, assim como foi a doutrina espírita. Porque há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus era o governador espiritual do orbe. Participou da criação do planeta. Nós temos lá na obra Caminho da Luz, que nos traz a gênese planetária, onde nos diz que existe uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se encontram as rédeas de todas as coletividades planetárias. E essa comunidade de espíritos puros, na qual Jesus faz parte dela, apenas já havia se reunido nas proximidades da Terra por 2 ocasiões. A primeira foi para tratar do desprendimento do orbe da nebulosa solar. A segunda foi para tratar da vinda do Cristo até nós. E lá nessa obra, Caminho da Luz, diz que houve uma terceira, que já deve ter acontecido, que foi para tratar do processo de transição que nós estamos vivendo. E quando nós atentamos para isso, o que Jesus disse? Sabendo dessa dificuldade, que tão logo ele voltasse para a governadoria espiritual do orbe, nós íamos esquecer, que foi isso que aconteceu. Tão logo ele voltou, nós empunhamos a espada. Temos a noite de São Bartolomeu, a Inquisição, as Cruzadas. Ele disse: se me amardes e cumprides os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai que mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que viverá convosco, nos explicará todas as coisas. E aí nós temos a doutrina espírita. E quando nos aproximamos da doutrina espírita, aprendemos essa máxima: fora da caridade não há salvação. Mas a doutrina espírita também é evolucionista. Se nós pegarmos salvação e trocarmos a palavra por evolução, nós vamos compreender o que eu estou dizendo. Fora da caridade não há evolução. Qual é o nosso objetivo? Evoluir. É um dos princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios da doutrina? Deus, imortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, lei de evolução espiritual, comunicabilidade com os espíritos, lei de evolução espiritual. Todos nós aqui estamos em evolução, estamos em aprimoramento. É importante nós sabermos isso. Os Espíritos nos dizem: nós não podemos ver Deus ainda, porque nos falta o sentido. Nós podemos perceber, adivinhar até mesmo que seja o Criador. A nossa percepção é muito acanhada. É muito difícil nós abarcarmos a estrutura espiritual do Cristo. Seria como colocar um oceano num copo d'água. Entretanto, há na natureza elementos que retratam o Criador. As leis naturais. As leis divinas ou naturais. E lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: que se deve entender por leis naturais? Aí os Espíritos trazem uma grande lição para nós. As leis naturais são as leis de Deus,
As leis divinas ou naturais, as únicas capazes de nos conduzir no caminho do bem. Elas nos dizem o que nós podemos e o que não podemos fazer. E nós só sofremos quando nos afastamos dela. Aqui, os colaboradores de Cristo nos trazem uma grande lição. Que todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, todas as nossas aflições têm diversas roupagens, mas na essência é uma só: o nosso afastamento de Deus. Como assim, Tânia? Como afastamento de Deus? Todas as vezes que eu deixo de cumprir as leis de Deus, eu estou me afastando de Deus. Essa é a verdade. Mas Kardec continua na questão 617, ele pergunta: quais os objetivos das leis naturais? Seria somente o que concerne a moral? E os Espíritos respondem: não. Todas as leis são de Deus. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Interessante isso, né? Entre essas leis divinas, existem umas que tratam do movimento e da relação da matéria. São as leis físicas. E seu domínio, seu estudo está no domínio da ciência. Outras há que dizem respeito ao homem, ao ser humano, na sua relação com Deus, com ele mesmo e com o próximo, que são as leis morais. Então esse é o caminho. Se nós não seguirmos as leis de Deus, não vai ter salvação. Por isso a evolução. Nós só vamos conseguir evoluir quando nós operarmos uma síntese de todas as leis. Que está lá, no capítulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Quando a gente fala isso, as pessoas se assustam. Tem muita gente que vem estudar aqui, faz o de um, quando começa, chega no de dois, fala em leis morais, eles somem. Tem 50 pessoas, a sala fica com 20. Porque é difícil. Nós, principalmente nós brasileiros, nós temos um costume muito feio que cumprir lei significa sinal de fraqueza. É difícil isso, mas é a nossa salvação. Nós chegamos num momento, meus irmãos, que é uma encruzilhada existencial, onde se faz necessário que nós resgatemos os princípios da moral e da ética. Porque nós tínhamos um norte. Jesus disse para nós, capítulo 17, que é o roteiro dos espíritas, nós que abraçamos a doutrina espírita. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele está nos dando um norte, um porto seguro, uma referência. Mas o que aconteceu? Tiramos Deus, colocamos o homem. E por muito tempo isso perdurou. Hoje, a referência não tem referência, conforme o prisma. Agora é assim. Ah, mas você não, conforme o olhar, conforme tu olha. Não, mas não pode matar. Não, só uma matadinha. Não, não pode roubar. Não, só uma roubadinha. E arrumamos 1.500 desculpas para nós descumprirmos as leis. E daí sofremos. Porque quanto mais nós estamos nos afastando, mais difícil é o nosso retorno. E quando nós estamos falando de leis morais, se você pegar as leis lá no capítulo, está lá. As leis que tratam da relação nós com Deus. Quais são as leis? Lei da adoração, leis divinas ou naturais. Primeira e a segunda lei. Lei divinas naturais e lei da adoração. Depois vem lei do trabalho. Oh, meu Deus do céu, lei do trabalho. Essa diz respeito a nós mesmos. Lei do trabalho, lei de sociedade, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Culmina onde? Lei de justiça, de amor e de caridade. E lá Kardec nos diz que essa lei abrange todas as outras. E qual é o próximo capítulo? Depois desse? Perfeição moral. Esse é o nosso objetivo. Então, quando nós falamos e chegamos aqui na casa espírita, primeira vez que entramos aqui, reforma íntima. É o que nós escutamos. Reforma íntima, todo mundo fazia oração. Estou buscando minha reforma íntima, minha reforma. O que é reforma? É a transformação moral.
Chame de quem você quiser. Hoje o desenvolvimento intelectual está nas alturas e a moral está se arrastando. Enquanto nós não compreendemos isso, não tem salvação para ninguém. A salvação depende de nós. Mas nós estamos passando agora do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração, o bem e o mal se equivalem. Hoje o mal prevalece. Mas lá não é o mundo de regeneração, nós vamos ter dificuldades ainda. E cabe a cada um de nós descobrir o que nós queremos da vida. Se nós queremos ser os bem-aventurados de amanhã ou se nós queremos ser os aflitos de amanhã. Isso está em nós. Nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós queremos, mas vai ter uma consequência. Nós vamos responder por aquilo que nós fizemos. Isso é uma coisa que tem que ficar gravada dentro de nós, porque nós arrumamos sempre, não, porque meu pai, eu estou assim porque meu pai me bateu, não, porque minha mulher, por não sei o quê, que a minha mulher é um anjo, está aqui na frente. Mas com meu pai, com não sei o quê, nós arrumamos sempre alguém, um Cristo para nós crucificar. E o problema está com a gente. E nós não queremos olhar. Não queremos admitir. É a dificuldade. Porque está lá, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Kardec faz um desabafo nesse capítulo. Ele diz o seguinte, porque uns sofrem mais do que os outros. Porque uns nascem na bonança e outros na miséria, sem nada ter feito para eles. E mais, pior ainda, porque os bons sofrem ao lado dos maus que prosperam. Aí já descobriram, aí eu ia dizer, Deus não existe. Porque se Deus existisse, isso não podia acontecer. É a primeira coisa. Quem de nós já não questionou isso? Aqui, no momento de aflição. Pergunta a vocês, faça uma pesquisa para vocês mesmos. Quem de nós já não disse, Deus não é justo? Por que só comigo? Aí Kardec traz um grande ensino. Ele diz o seguinte, entretanto, se admitis a existência de Deus, ele há que ser toda bondade, toda justiça e todo amor. E se Deus é soberanamente justo e bom, e eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento há que ser justa. E vai mais longe ainda. Se Deus é soberanamente justo e bom, eu estou sofrendo, a causa desse sofrimento é que ser justo. E se eu não encontro ela nessa vida, eu vou encontrar na outra precedente. Aí está o verdadeiro ensino. Se nós compreendemos a vida nesse intervalo do dia do nascimento e da morte, nós não vamos compreender a justiça divina. Não vamos nem entender os ensinos de Jesus, as bem-aventuranças que ele promete. Por isso é importante nós nos atermos à questão da vida futura. Nós somos espíritos imortais. E eu digo mais para vocês. Qual seria o objetivo de Cristo? Qual é o objetivo de Jesus? É nos tornar cristãos? Cristão, a palavra cristão veio 70 anos depois que Jesus morreu, com Lucas. O objetivo de Jesus é nos conduzir de volta ao Criador. Esse é o objetivo de Jesus. Mas Emmanuel diz lá no livro Pensamento e Vida, ninguém se aproxima do Criador sem purificar sua alma e sem aperfeiçoar sua inteligência. As duas asas que vão nos conduzir ao Criador. Amor e sabedoria. Isso me lembra Alcine, no livro Renúncia, quando ela diz, ela compara o Evangelho a um vasto caminho ascensional, cujo fim não atingiremos sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Quando Alcine comparou o Evangelho a um vasto caminho ascensional, talvez porque à medida que nós evoluímos espiritualmente, nós vamos compreendendo detalhes que nos passaram despercebidos. E ela finaliza dizendo, a mensagem do Cristo tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Amor e sabedoria. Conhecida e meditada, sabedoria. Sentida e vivida, amor. Senão não vão ficar pensos, nem uma pipa. Tem que ter os dois. Então hoje nós sabemos qual o caminho.
Porque ele mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando falamos no início, lembra? No julgamento divino, todas as vezes que fizesse isso a um daqueles mais pequenos dos meus irmãos, ele está dizendo que ele é o nosso irmão mais velho. Aquele que pega a nossa mão e nos guia para atravessar a rua. Só um irmão mais velho para nos guiar. Só alguém que conhece o caminho para nos conduzir. Só alguém que sabe as dificuldades, as armadilhas para nos orientar. Então, meus irmãos, Jesus desceu da cruz. Ele está conosco. E o que ele quer? Ele diz claramente: amai-vos como eu vos amei. Todos os ensinos do Cristo nos colocam nesse sentido. E nós, quando nos aproximamos do Consolador prometido, entendemos a caridade. Fora da caridade não há salvação. O que era a caridade? Nós entendíamos caridade como botar a mão no bolso, tirar 5 contos e dar para o sujeito que está ali na tua frente. Hoje nós entendemos. O que é caridade para nós? Questão 886. Qual é a caridade como Jesus entendia? Benevolência para com todos. Ah, mas ele não torce para o meu time. Benevolência para com todos. Não, mas ele não é do meu partido político. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Se nós não compreendermos, é o BIP. Se nós não compreendemos isso, nós não vamos conseguir nos relacionar com ninguém. Com ninguém. Então, a nossa vida é uma vida de relação. Por isso que na primeira questão do Livro dos Espíritos diz lá: que é Deus? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por ser inteligência suprema, ele nos colocou num grupinho ali que é a nossa família, primeira escola da alma. E hoje você pega lá 4, 5 pessoas, antigamente era 15, 20, né, da minha avó, mas hoje é 4, 5 pessoas, que é para ali você conseguir conviver ali, aprender a ter caridade, a perdoar, a ter indulgência, para depois você ir para fora. Aí a criança sai, vai lá para o coleginho, aí chega lá, morde todos os amiguinhos e diz: ó, você é mal educado, o pai não deu educação. E depois saímos dali, vamos para o nosso relacionamento social, nossos amigos. E depois vamos para o âmbito profissional. Ali nós vamos mostrar o que nós aprendemos. Por isso, o nosso lar é a primeira escola da alma. É importante nós entendermos isso. Por isso Deus é a inteligência suprema. Ele fez tudo certinho. Basta nós seguirmos o caminho. E é esse o convite para todos nós aqui, para a salvação. Que é o amor. Diz o padre filósofo Teilhard de Chardin: tudo que sobe converge, e tudo converge na lei do amor, porque o amor é a lei que rege o universo. Obrigado a todos, que Deus abençoe todos nós.